Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, vamos para nossa aula de hoje, né? Vamos começar corrigindo os exercícios que eu passei ontem para vocês, da página 22 e 23, né? Nessa página 22 tem um exercício que começa na página 21, né? Que é o número 5. Como se observou em um conto de enigma, a figura do detetive é fundamental, visto que é ele quem resolve todo o mistério existente ao redor do crime. Então, qual foi a justificativa de Mr. Lestrade para convidar Sherlock Holmes para trabalhar nesse caso? O que isso revela com relação ao caso? E aí? O que vocês colocaram aí? Essa eu cheguei a comentar, né? Que o Lestrade comenta que o caso parece ser um gênero de Sherlock Holmes, né? Sugerindo que a situação não é uma situação simples de se resolver. Precisa de um detetive, né? Com mais experiência em enigmas, né? Então a resposta é essa daí. Ele queria alguém com experiência em resolver um enigma. Desculpem. O convite para trabalhar em um caso como o das orelhas enviadas anonimamente a uma senhora deixa evidente quais características de Sherlock Holmes. Quais as características dele, né? Inteligência, astúcia, né? O fato de ficar atento para detalhes mínimos que ninguém vê, só ele vê por conta da inteligência dele, né? De lidar com casos difíceis e incomuns, certo? Releia uma das falas de Sherlock Holmes a seguir. A caixa é amarela. Está cheia de sal grosso do tipo usado para preservar couros e para outros fins comerciais, dos mais grosseiros. E dentro dela temos esses singularíssimos artigos. A que se refere a expressão em destaque nesse trecho, né? Então, ele falou singularíssimos artigos, mas ele estava se referindo às orelhas que estavam lá dentro do sal, né? Então, a resposta a expressão em destaque se refere às duas orelhas enviadas para Miss, lá, para a senhorinha. Letra B. O que Sherlock Holmes demonstra ao empregar essa expressão? Ele usa o quê? Humor, né? Ironia, frieza, né? Ou qualquer outro sinônimo vai estar correto. As qualidades de Sherlock Holmes como detetive são mencionadas no decorrer de todo o texto. Relacione as características elencadas a seguir com o trecho retirado do texto que evidenciam essas virtudes do investigador. Então, detalhista, focado, pesquisador. Então, é para você relacionar. Então, corpos em salas de dissecação são injetados com fluido conservante. Então, isso é um pesquisador, né? É a pesquisa dele. A importância está no fato de que o nó foi deixado intacto e este nó é de um caráter peculiar. Então, ele é o quê? Detalhista aqui, né? Ele viu o detalhe do nó. Finalmente, elas
as devolveu à caixa e deixou-se ficar ali por algum tempo em profunda meditação. Então, ele é focado, né? Então, ficou C, A e B. Agora vamos para a página 23. Além do detetive, o narrador da história também é essencial para a construção do conto. Quem é o narrador desse texto? Ele é observador ou personagem? Explique. Então, quem narra essa história aí é o Watson, né? E ele é um narrador personagem, né? Ele é o ajudante do Sherlock Holmes, né? O assistente do Sherlock Holmes. E é uma pessoa que participa dessa história, então ele é um narrador personagem. Qual é a relação do narrador com o detetive da história? Acabei de falar, né? O narrador é amigo do detetive e o assistente dele, acompanha ele nas investigações, nas aventuras dele. O que essa relação revela quanto à visão do narrador ao expor os fatos? Então, os fatos são expostos com base na visão desse personagem, desse narrador, né? Então, é a visão dele. Ele está contando sobre o amigo dele, né? O Sherlock Holmes. Então, nesse caso, o ponto de vista favorece o detetive. Vamos aqui, número 9. Nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser relevante para o mistério. Explique a sua resposta. Então, nesse conto, o narrador apresentou apenas uma informação que pode ser revelante para esse mistério? Foi só uma revelação que ele mostrou, uma informação? Não, né? O narrador citou diversos acontecimentos que podem ser pista para solucionar esse crime, né? Aí fala do fato da senhora ter alugado o quarto para os estudantes de medicina, a reação de alguns personagens em determinadas situações, as observações que são feitas pelo investigador, entre outras coisas, né? Então, não. Número 10. O conto de Enigma tem o objetivo de apresentar informações que levem o leitor a tentar decifrar o mistério. No final desse trecho, que estratégia foi utilizada para aumentar a expectativa do leitor e gerar suspense? Então, aqui o Sherlock, ele recebe um bilhete, né? E após ele ler esse bilhete, ele concluiu que o caso, concluiu, né, o caso e desvendou o crime, né? E todos os seus detalhes, mas não diz, né, logo em seguida quem foi o criminoso. Ele só diz que desvendou, né? Então, aqui tem um conceito de conto de enigma, que é bom vocês lerem e tentar fixar isso aí na mente de vocês, que o conto de enigma é caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações que podem ser pistas para a resolução do enigma. Como na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem grandes aprofundamento psicológico, porém suas descrições podem contribuir para o tom misterioso da trama.
Essa combinação busca envolver o leitor a fim de aumentar a sua curiosidade para a solução do mistério em torno do fato principal, certo? Aí agora, corrigido, né? Qualquer coisa vocês me chamem lá no privado, se não entendeu, se perdeu alguma coisa. Ou voltem um pouquinho o vídeo que vocês vão entender. Mas tá fácil isso daí. É interpretação de texto mesmo. Aqui, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a pontuação nas orações subordinadas, né? Nas orações subordinadas substantivas. Então, gente, o básico da pontuação das orações subordinadas substantivas é que todas as orações substantivas, tanto a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a predicativa, elas não serão separadas as orações por vírgula. Então, a pontuação delas, né, a frase vai ser direta, né? O que vai separar uma oração da outra vai ser a conjunção. Já na apositiva, né, que tem a função de aposto, ela sempre vai ser separada, a oração, por 2 pontos. Então, essa parte aí que fala sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas, ela está relacionada especificamente à oração subordinada substantiva apositiva, né? A que tem sentido de aposto da oração principal. Então, vai vir a oração principal, seguida de 2 pontos. Aí, depois dos 2 pontos, vai ter uma conjunção que começa a segunda oração, que é a oração subordinada, certo? Então, sempre que tiver uma oração subordinada, substantiva, apositiva, vai ter 2 pontos. Entenderam? As outras não têm necessidade de ter pontuação, ter ponto, ter vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, em nada para separar. Elas são separadas por conjunção, basicamente. Então, eu vou querer que hoje vocês leiam esse trecho de um texto informativo sobre uma das maiorias das qualidades do detetive Sherlock Holmes. A atividade de hoje é essa, né? Aí você vai ler esse texto, vai responder a essas questões aqui. Deixa eu diminuir aqui para vocês não olharem a respostinha. Então, aí eu quero que vocês façam a 24, a 25. Aí aqui, ó, tem mais uma explicaçãozinha aqui, ó, sobre o que eu acabei de falar sobre a pontuação. Olha, em um período composto por subordinação, em que há orações subordinadas substantivas, a pontuação segue a mesma regra dos períodos simples para as funções sintáticas. Aqui as orações subordinadas substantivas equivalem. Então, assim, não haverá pontuação. Ela vai ser separada por conjunção. Nas outras, exceto na apositiva, que vai ser separada por 2 pontos. Como no exemplo aqui. Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar. Então, a apositiva vai ser seguida de 2 pontos porque ela é uma explicação. Então, aqui está falando, Holmes atendia seus clientes em um ambiente peculiar. Aí vai explicar que ambiente é esse. 2 pontos.
um consultório, certo? Aqui no segundo exemplo, um médico tem um método de raciocinar. Aí vai explicar. Trabalha observando o cruzamento de pistas, certo? Então, vai ter os 2 pontos e vai ter a explicação. Aí aqui, as orações subordinadas substantivas apositivas, portanto, são precedidas por 2 pontos ou vírgula. Muito raramente por vírgula, a maioria é por 2 pontos, porque o aposto ele vai vir como uma explicação da oração principal, né? Como acontece com o aposto explicativo em períodos simples. Já as outras orações subordinadas, como eu falei antes, a subjetiva, que tem função de sujeito, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a predicativa, elas não serão separadas da oração principal por vírgulas, né? Nem por 2 pontos, nem por pontuação nenhuma. No período simples, os termos sintáticos a que elas equivalem, que é sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal e predicativo, eles não são separados por vírgula do termo ao qual se relacionam. Então, não vai ter nenhuma pontuação separando. O que vai separar uma oração, a gente vai saber qual é a principal e qual é a subordinada, é que a subordinada vai sempre começar com conjunção. Então, quando você lê a frase, aí você vê a conjunção é a divisão. E a frase que começa com essa conjunção vai ser a oração subordinada. E a outra que não começa com a conjunção vai ser a oração principal, certo? Aí aqui a gente tem um exemplo, né? Holmes escolhia os casos mais difíceis. Aí o sujeito aqui, isso é um período simples, né? O sujeito é Holmes, ele escolhia, tá aí o verbo escolher, né? Os casos mais difíceis. Escolhia os casos mais difíceis é o predicado. Então, é um período simples, com um verbo só, tá tudo certo. Aí, num período composto, por subordinação, quem trabalha com investigação deve estar atento a cada detalhe. Então, deve estar atento a cada detalhe. Tá vendo que essa segunda oração aí não começa com conjunção? Então, aí a primeira oração tem esse quem. Quem trabalha com investigação. Então, essa oração aqui vai ser subordinada àquela segunda oração ali. Porque quem é que deve estar atento a cada detalhe? Quem trabalha com investigação, certo? Então, não precisa ter vírgula, né? O que separa aqui pode ser uma conjunção, ou nesse caso aqui, nem está sendo uma conjunção que está separando, né? A gente vai mesmo pelo sentido de quem rege aí o verbo, né? De deve estar atento, né? E quem trabalha, certo? Aí eu quero que vocês façam a página 26, que tem os exercícios aqui, a 27. Aí, a partir dessa página aqui, essa é a 27. Começando da 27 até a 34, eu quero que vocês façam os exercícios. Só que sendo que vão ter mais 3 páginas, eu acho. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
5 páginas são só de texto, que é o texto que continua aquele primeiro lá do Sherlock Holmes, é a continuação daquele texto. Aí vocês vão fazer essa interpretação aqui, para finalizar, até a página 34. Então, parece ser muito exercício, mas não é. Até aqui, a página 34. Que aí depois a gente vai entrar em outra coisa, sobre conto de enigma. Aí fica para amanhã. Então, recapitulando. Para hoje, eu quero da página 24 até a 34. Sendo que nós temos aí 5 ou 6 páginas só de texto. Então, exercícios são bem pouquinhos. Tá bom, galerinha? Então, qualquer coisa é só me chamar no privado e vamos lá. Vamos exercitar a mente da gente aí sobre esse texto e sobre a pontuação das orações subordinadas apositivas, né? Substantivas apositivas, que vai cair isso aí nos exercícios, tá bom? Beleza? Abraços e até daqui a pouco, só me chamar.